Se ela não quiser comer, não insista. Já tivemos 10 babás antes de você. Nenhuma ficou. O relógio marcava 6h40 da manhã, quando Isadora atravessou o portão de ferro da mansão na Avenida Morumbi, segurando firme uma bolsa de pano. Jagasta vestia um uniforme simples azul claro, que ela mesma costurara na véspera, e dentro do bolso trazia um papel amassado com o endereço e uma carta da agência de empregos. O céu ainda estava nublado. Como se a cidade também carregasse o mesmo peso que ela trazia no peito, a porta se abriu com um estalo seco. Uma mulher mais velha, de postura rígida e olhar cansado, apareceu. Você deve ser a nova a menos, disse a governanta, Dona Toriza, sem um sorriso sequer. Sim, senhora. Sou Isadora. Vim para a vaga de auxiliar, pois o senhor Adriano Moura está no escritório. Não gosta de ser incomodado, então é melhor não tentar conversar com ele. Seu trabalho será cuidar da casa e ela hesitou, tentar acompanhar a filha dele, Helena. Se conseguir, o corredor cheirava madeira encerada e silêncio. O mármore refletia a luz fria que vinha das janelas altas, mas não havia som de vida menos, nem passos, nem risadas, nem música, apenas o eco distante de uma casa onde o tempo parecia ter parado. A menina tem 9 anos. Menos, continuou Dona Toriza, baixando a voz, e não come há quase 2 semanas. Depois que a mãe morreu, ela fechou o mundo inteiro lá fora. Médicos, psicólogos, nutricionistas, nada adiantou. E o senhor Adriano? Perguntou Isadora. Desde o enterro, vive entre o escritório e o quarto. Trabalha o dia todo, chega tarde, bebe e fala pouco. Às vezes, acho que esqueceu que tem uma filha. Isadora apertou o pano da bolsa. Sabia bem que era perder alguém, menos perder tudo. 2 anos antes, o marido morrera num acidente de moto, adoçando-lhe dívidas e uma solidão que o tempo não conseguia aplacar. Desde então, aceitava qualquer trabalho que aparecesse. Apenas para seguir viva, subiram a escada larga coberta por um tapete cinza claro. Dona Toriza parou diante de uma porta branca com o nome Helena gravado em letras douradas. Ela está aí. Mas aviso, não responde, não olha, não fala, só existe. A governanta bateu 3 vezes e abriu sem esperar. O quarto era grande e triste. Bonecas, caras, livros coloridos e brinquedos parados em prateleiras. No canto, perto da janela, uma menina de cabelo castanho comprido e pele pálida, vestindo um pijama amarrotado, olhava para o nada. Isadora deu 2 passos, ajoelhou-se perto dela e disse suavemente: Oi, Helena, eu sou a Isa. Vim ficar aqui um tempo. Nada, nenhum movimento. A menina piscou uma vez. Depois voltou a fixar o olhar na janela. Isadora sentiu o coração apertar. Aquela ausência parecia um espelho do próprio luto dela, menos, só que num corpo pequeno. Demais para tanta dor durante o resto do dia. Ela limpou cômodos, lavou roupas e observou os detalhes, os retratos de família com os rostos cobertos por pó, o piano fechado na sala, a pilha de correspondências nunca abertas. À tarde, preparou uma sopa simples e subiu a bandeja até o quarto da menina. Quando volto meia hora depois, o prato estava intocado. Eu te avisei, disse Dona Toriza. Nenhuma delas consegue... Mas Isadora apenas respondeu: eu não vou desistir. Segundo andar, dormia em silêncio quando Isadora ouviu algo cair. Um som abafado vindo do quarto da menina. Correu. Ao abrir a porta, viu Helena ajoelhada no chão, tentando alcançar uma caixa numa prateleira alta. Os braços finos tremiam. Espera, deixa que eu pego para você, disse Isa, calmamente. Helena se encolheu, assustada. Por um instante, o medo cruzou os olhos dela como um relâmpago. Isadora manteve distância. Tudo bem, pequena, só quero te ajudar. Subiu na ponta dos pés, pegou a caixa bege e entregou com cuidado. Helena segurou, com tanta força que parecia proteger um tesouro. Abriu devagar, tirando
de dentro fotos antigas. Uma mulher sorrindo, o mesmo sorriso que Helena devia ter dado. A menina começou a chorar, lágrimas silenciosas, pesadas. Isadora se ajoelhou no chão ao lado e apenas ficou ali, nenhuma palavra, só presença. Depois de longos minutos, Helena murmurou. Ela prometeu voltar, mas não voltou. Eu sei, respondeu Isa, com voz firme e suave. Às vezes as pessoas que a gente ama não voltam, mas o amor delas fica. Helena olhou pela primeira vez, os olhos marejados e assustados. Se eu comer, eu vou esquecer dela? Nunca. Comer é continuar viva, e é isso que sua mãe mais queria. Que boca! Biba, o silêncio se alongou até que Helena assentiu levemente. Isadora desceu à cozinha, aqueceu o resto da sopa e voltou. Ficou de pé ao lado da cama enquanto a menina levava, com as mãos trêmulas, a primeira colher à boca. O som de um suspiro ecoou como o primeiro sinal de vida naquela casa, naquela noite. Quando Adriano Moura chegou, cansado e com o rosto tenso, encontrou a governanta parada na cozinha, com os olhos marejados. Que foi agora? Perguntou ele, irritado. Ela comeu, senhor, respondeu Toriza, com um sorriso que há muito não mostrava. A menina comeu. O empresário ficou imóvel. Deixou cair a pasta no chão. Subiu as escadas e abriu a porta do quarto devagar. Helena dormia tranquila, os lábios rosados, abraçada a um urso de pelúcia. Adriano se ajoelhou ao lado da cama, passando a mão pelo cabelo da filha, enquanto lágrimas silenciosas caíam no lençol. No corredor, Isadora observava de longe, sem querer interromper o reencontro. Mudo entre pai e filha, por trás da dor daquele homem, havia algo que ela reconhecia, o medo de sentir. E, sem saber como, entendeu que estava ali por um motivo maior do que apenas limpar e cozinhar. Você fez minha filha comer? Como? A voz de Adriano Moura ecoou na cozinha silenciosa. Era quase meia-noite. Isadora, ainda com o uniforme amarrotado, lavava as últimas louças do jantar quando ele apareceu na porta, menos sem paletó, com as mangas da camisa dobradas e o olhar perdido. Ela se virou devagar. Foi só um pouco de sopa, menos respondeu com simplicidade. E muita escuta. Adriano encostou-se ao batente, cruzando os braços. Os melhores especialistas de São Paulo vieram aqui. Nenhum conseguiu, talvez porque todos tentaram curar o corpo dela e esqueceram do coração. Ele a observou em silêncio. Havia algo diferente naquela mulher. A serenidade que ela trazia contrastava com a frieza meticulosa da casa. Você não tem formação médica, tem? Pergunto. Tenho experiência de vida menos, disse Isa, sem ironia, e um pouco de fé. O empresário respirou fundo e desviou o olhar como se aquilo o incomodasse mais do que quisesse admitir. Continue aqui, então, faça o que achar melhor. E saiu, deixando no ar o perfume discreto de seu perfume caro, misturado ao cheiro de sabão neutro. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar, devagar, mas visivelmente. Helena passou a comer pequenas porções, sempre quando Isadora estava por perto. Durante as refeições, Isa falava baixo, contando histórias simples de quando era criança em uma cidadezinha do interior. Histórias de cachorros, árvores, chuva e bolo quente no forno. A menina ouvia calada, mas com os olhos atentos. Excebesse Sôria só um movimento leve nos cantos dos lábios, quase imperceptível. Certa manhã, Isadora levava flores frescas para colocar no vaso da sala quando ouviu um som que fez o coração pular. Bom dia, Isa. A voz era fraca, mas vinha da escada. Helena estava lá, abraçada ao corrimão, o cabelo solto e um pijama limpo. Bom dia, meu amor, respondeu Isadora, com um sorriso que se abriu sozinho. Que tal a gente tomar café juntas? Hoje. A menina hesitou. Depois acenou com a cabeça. Foi o primeiro sim que dissera em semanas. À noite, Adriano chegou mais cedo do que o habitual. Quando entrou na sala, encontrou algo que há muito tempo não via.
Risos. Helena desenhava na mesa e Isadora, sentada ao lado, recortava papeizinhos coloridos. O empresário parou na porta, incapaz de interromper. A filha falava, gesticulava, contava sobre as histórias da mãe e Isa ouvia com genuíno interesse. Sem apressar o tempo, papai. Helena ouviu e correu até ele, mostrando o desenho. O coração dele quase falhou. Há meses ela não o chamava assim. Ele se abaixou, os olhos marejados. É lindo, meu amor. A Isa me ajudou, respondeu a menina, voltando correndo para terminar o desenho. Adriano levantou o olhar para Isadora. Ela sorriu menos. Aquele tipo de sorriso que conforta sem dizer palavra alguma. Você está fazendo um milagre. Menos, murmurou ele. Não é milagre. É Atan. Ela enxugou as mãos no avental. Às vezes as crianças só precisam sentir que ainda há calor no mundo. Durante semanas, a rotina se estabilizou. Helena voltou a se alimentar direito, ganhou cor e até pediu para passear no jardim. A cada pequena vitória, Isadora sentia como se o mundo respirasse junto com elas. Mas a mansão ainda guardava seus fantasmas. Certa noite, Isa ouviu ruídos vindos do escritório. A porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca e o cheiro de uísque. Adriano estava ali, curvado sobre papéis, a cabeça entre as mãos. No canto, uma fotografia da esposa, menos uma mulher de sorriso doce, estava virada para baixo. Isadora hesitou na porta. O senhor quer um café? Perguntou. Ele ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Não precisa de formalidades. Pode me chamar de Adriano? Tudo bem, Adriano, respondeu ela, baixando o tom. Mas ainda vou fazer o café. Voltou minutos depois com a xícara fumegante. Ele aceitou, os dedos tremendo levemente. Sabe, às vezes eu acho que fracassei em tudo, disse, sem olhá-la. Como marido, como pai. Ninguém fracassa quando ainda está tentando, respondeu Isa, sentando-se discretamente na poltrona oposta. Só quem desiste é que perde de verdade. Ele riu, cansado. Você fala como alguém que já passou por isso. Eu perdi o meu marido. E por um tempo perdi a mim mesma também. Mas a vida não nos pergunta se estamos prontos para recomeçar. Ela só exige. Os dois ficaram em silêncio. A chuva começou a bater na janela e por alguns minutos o único som foi o da água e do relógio na parede. Havia algo diferente naquela pausa, menos uma conexão silenciosa entre duas almas feridas que se reconheciam no dia seguinte. Helena acordou animada e quis sair de casa. Papai, vamos ao parque? A Isa prometeu me mostrar onde as borboletas se escondem. Adriano, surpreso, concordou. E lá foram os três. O empresário elegante de terno simples, a menina de vestido florido e a mulher de sorriso gentil. São Paulo parecia outra sob o sol de domingo. No parque, Helena correu pela grama, riu, tropeçou, levantou. Adriano a observava com os olhos marejados. E Isa, de longe, sorria. Quando Helena parou para pegar flores, ele se aproximou. Há meses eu não via minha filha sorrir assim, disse ele, quase num sussurro. O sorriso dela sempre esteve aí, Adriano. Só precisava de alguém que tivesse paciência para esperar ele voltar. Ele a olhou, havia uma gratidão profunda, mas também algo mais, um reconhecimento, uma centelha tímida de afeto. O vento soprou, levantando uma mecha do cabelo de Isa. Adriano, sem pensar, ajeitou-a atrás da orelha dela. O toque foi breve, mas suficiente para que ambos sentissem o coração disparar. Desculpe menos, murmurou ele. Afastando-se um passo, Isadora apenas sorriu, com os olhos baixos. Não há o que desculpar. Helena voltou correndo, as mãos cheias de flores. Para você, Isa. A mulher se agachou, recebendo o buquê improvisado. Lindas. Mamãe também gostava de flores amarelas, disse a menina, com naturalidade. Ela dizia que pareciam pedacinhos de sol.
Adriano engoliu seco. Isa apenas segurou a flor com delicadeza e respondeu: então vamos deixar o sol morar aqui. Todos os dias naquela noite, enquanto guardava os brinquedos, Isadora olhou pela janela do quarto e viu Adriano no jardim, olhando para o céu. Ela ficou ali, observando em silêncio. Havia uma tristeza serena no modo como ele respirava, como se a dor já não fosse uma ferida aberta, mas uma cicatriz aprendendo a existir. E pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, Isadora percebeu que também ela estava voltando a sentir menos medo, esperança e algo que não sabia nomear, mas que começava a florescer devagar. O outono chegou a São Paulo vestindo as manhãs de névoa e silêncio. As folhas secas cobriam o jardim da mansão Moura e o vento frio entrava pelas janelas altas, lembrando que o tempo não parava, mesmo para quem ainda não tinha aprendido a seguir em frente. Isadora já fazia parte da casa há pouco mais de um mês. As rotinas se tornaram harmônicas, como se aquele lugar finalmente tivesse encontrado o compasso perdido. Helena ia dormir cedo, alimentava-se bem e já ria de novo. Passava as tardes pintando com Isa na varanda, o cabelo preso por um laço amarelo que contrastava com a pele agora cheia de cor. Dona Torisa observava tudo com um orgulho silencioso. A casa, antes fria e cheia de ecos, agora tinha cheiro de bolo e som de risadas. Mas Adriano continuava dividido entre o trabalho e o coração. Ele saía cedo e voltava tarde, tentando convencer a si mesmo de que aquilo era o certo, menos manter distância, ser racional. Ainda assim, todas as noites, passava pela porta do quarto de Helena, só para ver a filha dormir. E quase sempre via Isadora lá dentro, lendo em voz baixa alguma história. A luz suave do abajur iluminando metade do rosto dela. Foi assim, numa dessas noites, que percebeu algo que o desconcertou profundamente. A voz de Isa o acalmava. Havia ternura, firmeza e uma doçura que ele não lembrava de ouvir desde que a esposa morrera. Certa tarde, chovia forte. Helena brincava no tapete da sala com pecinhas de montar, enquanto Isadora arrumava a estante. Adriano chegou mais cedo do escritório, o cabelo molhado, o terno escuro, manchado pela chuva. Ele tirou o casaco e pendurou-o no cabide, sem dizer palavra. A menina levantou os olhos e sorriu, um gesto simples que o desarmou. Isadora observou de longe, discreta, mas viu o tremor nas mãos dele ao se abaixar para abraçar a filha. O abraço durou mais do que ele esperava. Quando se levantou, Helena já voltava a brincar, alheia à emoção que deixara o pai em silêncio. Isadora, entregou-lhe uma toalha. Está encharcado, disse ela. Adriano segurou a toalha e por um instante seus dedos tocaram os dela. A eletricidade leve daquele toque ficou no ar, suspensa, como uma respiração que ninguém ousa soltar. Ele se afastou, pigarreando. Obrigado. Isadora sorriu de leve. O jantar estará pronto em meia hora. Fiz ensopado de carne e legumes. O preferido da Helena menos, respondeu ele, quase surpreso. Ela mesma me contou, e voltou a cuidar das flores na mesa, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, o vínculo entre eles cresceu em gestos pequenos. Uma xícara de café deixada discretamente na mesa do escritório. Um bilhete simples com horários das aulas de Helena, um olhar silencioso trocado à distância, mas numa sexta-feira cinzenta. Adriano recebeu uma ligação de seu advogado. O contrato mais importante da empresa estava em risco e ele teria de viajar por alguns dias para resolver pessoalmente. Naquela N-vai, ela assentiu, mas algo na expressão dele denunciava a exaustão. Helena, ficará sob seus cuidados. Confio nela, com você. Ele disse sem pensar, mas as palavras saíram carregadas de algo mais do que simples confiança profissional. Isadora apenas respondeu. Eu cuidarei dela como se fosse minha. Os 3 dias se transformaram em 5. A ausência dele fez a casa parecer maior e vazia outra vez. Helena sentiu falta, chorou uma noite inteira e adormeceu nos braços de Isa.
A mulher ficou acordada, observando o luar atravessar a janela, iluminar o rosto sereno da menina. Pensou em Adriano, menos nas mãos trêmulas, no olhar cansado, nas palavras que sempre pareciam conter mais do que diziam. Quando ele finalmente voltou, era domingo à noite. Trazia o rosto abatido e o olhar distante. Helena correu até ele, o abraço apertado. Senti saudades, papai. Eu também, meu amor, e beijou-lhe a testa. Atrás dela, Isadora esperava em silêncio. Adriano levantou os olhos e sorriu, cansado. Obrigado por cuidar dela. Foi fácil? Respondeu. Ela é uma menina incrível. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não incômodo. Pareciam duas pessoas que se entendiam sem precisar de palavras. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma mulher elegante, de cabelos loiros e salto alto, chegou à mansão. Apresentou-se como Patrícia, amiga de longa data da falecida esposa de Adriano. Trazia flores e um ar de superioridade. Vim visitar Helena, menos disse, olhando de cima a baixo para Isadora. E você é? Isadora, trabalho aqui. Claro, o sorriso de Patrícia era frio. Ouvi dizer que a menina está melhor. Deve ser cansativo cuidar de uma criança traumatizada, especialmente sem experiência. Isadora manteve o tom calmo. Amor e paciência ajudam mais do que títulos. Patrícia arqueou as sobrancelhas. Interessante. Vejo que o Sr. Moura tem uma ajudante bastante confiante. Adriano entrou na sala naquele instante. Patrícia, por favor, sem ironias. Eu só estava elogiando, respondeu ela, falsamente doce. Imagino que tenha sido difícil encontrar alguém que preencha o vazio que a Lara deixou. A frase atravessou o ar como um golpe. Isadora desviou o olhar constrangida. Helena, que estava próxima, se encolheu. Adriano perdeu o controle por um momento. Basta! Patrícia, a voz dele saiu firme. Você está na minha casa. Ela suspirou e se levantou. Claro, não quis ofender, só espero que saiba o que está fazendo. Quando a mulher saiu, o silêncio tomou conta da sala. Isadora recolheu os brinquedos no chão, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Adriano aproximou-se. Desculpe por isso. Ela não deveria ter vindo. Tudo bem, me ofende. Mas a voz dela não escondia o incômodo. Patrícia foi amiga da minha esposa. Não entende que o mundo mudou. Isadora apenas assentiu. O mundo muda, mas as pessoas nem sempre acompanham. Naquela noite, Adriano demorou a dormir. Caminhou até o jardim e ficou ali, parado, olhando o quarto de Helena iluminado. Lá dentro, Isadora lia para a menina adormecer, o mesmo ritual de todas as noites. Ele observava de longe, com um misto de admiração e culpa. Não sabia mais distinguir o que sentia. Gratidão, necessidade ou algo mais profundo, menos algo que ele temia admitir até para si mesmo, do outro lado da janela. Isadora fechou o livro, apagou a luz e encostou-se na parede por um momento. Também não sabia explicar o que sentia. Era como se aquele lugar, que antes era só um emprego, começasse a se parecer perigosamente com um lar. Os dias seguintes à visita de Patrícia deixaram um ar pesado na mansão. Helena percebeu, Isadora também. Adriano, por mais que tentasse disfarçar, estava distante, trabalhando até tarde, evitando olhares longos e conversas demoradas. Numa manhã, tudo piorou. Uma manchete discreta num site local dizia: viúvo milionário é visto com funcionário em clima de intimidade. A foto, tirada de longe menos, mostrava Adriano e Isa no parque com Helena. Rindo, nada mais. Mas o título era suficiente para ferir. Quando Dona Toriza mostrou a notícia, Isadora sentiu o chão sumir. Eu juro que não fiz nada de errado. Menos murmurou, a voz embargada. Eu sei, menina, mas o mundo adora inventar pecados para quem só faz o bem menos, respondeu a governanta. Adriano apareceu horas depois, furioso.
Quem tirou essas fotos? Gritou, jogando o celular sobre a mesa. Isadora manteve-se calma. Não importa quem tirou, importa o que você acredita. O silêncio entre eles pesou mais que qualquer acusação. Eu acredito em você, disse ele, finalmente. Mas nem todos vão entender. Então demita-me, respondeu Isa, fria, controlando o choro. É o jeito mais fácil de acabar com o falatório. Adriano se aproximou, os olhos brilhando. Você acha que eu quero que vá embora? Acho que seria melhor para todos. Ela se virou, saindo. Ele a segurou pelo pulso, com delicadeza. Nada seria melhor sem você aqui. Foi a primeira vez que as palavras escaparam sem controle. O olhar de Isadora se cruzou com o dele, e por um instante o mundo pareceu parar. Mas ela se soltou devagar. Helena precisa de paz. Eu não posso ser a causa da próxima dor dela. Saiu do cômodo sem olhar para trás. Adriano ficou ali, sozinho, sentindo o gosto amargo do que não teve coragem de dizer. Naquela noite, Isadora arrumou a mala. Helena dormia profundamente, abraçada ao urso de pelúcia. Isa se aproximou e beijou-lhe a testa. Promete continuar sorrindo, pequena, do lado de fora, a cidade brilhava. E pela primeira vez, a mansão Moura voltou a ficar completamente em silêncio. Os dias seguintes pareceram longos demais. Sem Isadora, a casa voltou ao silêncio de antes. Helena chorou nas primeiras noites, recusou-se a comer e dormia com o urso apertado contra o peito. Dona Teresa tentava confortar, mas era inútil. Adriano, pela primeira vez, entendeu o vazio que ela deixara. Não era só a ausência de uma empregada, era o sumiço de um coração que devolvera vida àquele lar. Durante uma reunião, ele perdeu o foco completamente. As palavras dos executivos soavam distantes, como se não tivessem mais sentido. No meio da tarde, desligou o telefone, pegou o carro e dirigiu sem destino. A chuva começava fina, lavando o vidro menos, como se São Paulo também quisesse esquecer a dor. Encontrou-a no bairro Liberdade, atrás do balcão de uma pequena confeitaria. Usava o mesmo uniforme azul claro, o cabelo preso e aquele sorriso calmo que ele nunca conseguira apagar da memória. Quando o viu, o coração dela vacilou menos, mas manteve o tom sereno. Senhor Moura, disse, tentando disfarçar a surpresa. Adriano menos corrigiu ele. Só Adriano. O silêncio entre os dois foi denso, mas cheio de significado. Ele deu um passo à frente. Você foi embora sem me deixar agradecer. Eu não queria atrapalhar mais a vida de vocês. Atrapalhar? Ele riu, triste. Você foi a única que fez tudo voltar a ter sentido. Isadora desviou o olhar. A casa precisava de paz. A casa precisa de você. A voz dele tremeu. Eu também. Ela respirou fundo, os olhos marejados. E o que dirão as pessoas? Que um homem cansado de perder decidiu lutar por quem o fez viver de novo. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar. O som da chuva, o cheiro de café, o reflexo da luz no vidro da vitrine, tudo parecia envolveloz no mesmo compasso. Helena entrou correndo pela porta, guiada por Dona Teresa. Isa, gritou, abraçando-a com força. Eu sabia que papai ia te encontrar. Isadora se ajoelhou, segurando o rosto da menina. Eu também senti saudades, meu amor. Adriano observava a cena com os olhos marejados. Aquele abraço dizia tudo o que ele jamais conseguiria colocar em palavras. Naquela noite, voltaram juntos para casa. A mansão já não parecia fria. Menos, era como se as paredes tivessem voltado a respirar. Isadora preparou chá, Helena ria, e Adriano, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Do lado de fora, o vento soprava suave. Dentro, 3 corações aprendiam, devagar, o significado de recomeçar. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu nos comentários. Às vezes, um simples gesto pode mudar uma vida a menos, como mudou a dela.